Olá, Conta Bem começando. Temos aqui o prazer hoje de receber a nossa querida Águeda Muniz, né? Segundo episódio, né? E Egídio Serpa, né? Aproveitando já aqui para chamar o meu amigo Egídio Serpa também, aqui já para ativa. Tivemos o primeiro episódio com o Severino Ramalho Neto e agora temos a primeira convidada mulher, né? Já começando, já estreando bem aqui com o público feminino, com a querida Águeda Muniz, né? E eu estou aqui ao meu lado com Egídio Serpa, né? Dispensa apresentações, né, gente? Egídio Serpa aí, uma grande referência, não só no jornalismo econômico, né? Mas como no jornalismo cearense, nordestino e até nacional também, meu querido Egídio. Seja bem-vindo. Eu que me sinto honrado ao seu lado, que essa aqui é a nova geração que está chegando para dar ao jornalismo cearense o padrão que ele tem. Doutora Águeda Muniz, é um prazer estar com a senhora. Fortaleza tem 60% a 65% de sua área saneada. E poderia ser mais, não? Poderia. E por que não? Poderia e será. Poderia e será. Terá. Mas, primeiramente, eu queria agradecer o convite de estar participando aqui do Conta Bem. Não sabia que era a primeira mulher a estar participando, Isso. Mas é uma honra muito grande, é uma satisfação muito grande. É importante a gente divulgar as coisas do Ceará, as coisas da nossa cidade, de Fortaleza, enfim. E um prazer estar com vocês. Egídio, uma admiração muito grande que eu tenho por você, e Vitor, essa nova geração, como o Egídio fala, do jornalismo cearense. Mas sim, Egídio, Fortaleza poderia ter muito mais. Houve na década de 80, aliás, finalzinho de 80, 90, principalmente isso na década de 90, os programas Sanear, que foi quando o então governador Tasso Gereissati implantou um programa de esgotamento sanitário em vários municípios do Ceará. Depois disso, houve alguma evolução, mas hoje o Brasil inteiro, por meio do Marco do Saneamento, é obrigado a universalizar o esgotamento sanitário. Quando se diz universalizar, se fala em 90% dos municípios brasileiros dotados de saneamento, do esgotamento sanitário, na verdade, 90% até 2033 e 95% até 2040. Para a água, a ideia é que já chegue a quase 100% em 2040 para os municípios, mas no caso do esgotamento, 90% em 2033, 95% em 2040. A gente vai chegar lá, temos que chegar lá. E isso é bom porque reduz o investimento com a saúde, não é? Total. Muito importante essa sua questão, porque para cada real investido em saneamento, R$4 são economizados na saúde. Principalmente se a gente está falando de administração pública, mas quando a gente fala da gente, né, quando a gente fica doente, quando a gente, às vezes as pessoas moram, a gente tem muita oportunidade, e eu gosto muito, particularmente, de circular na cidade, né? Então, assim, eu sou formada em arquitetura e urbanismo, nunca exerci a função de arquiteta, mas o urbanismo é uma paixão que eu tenho. E a gente circula em vários lugares da cidade e vê que ainda pessoas moram na lama, verdadeiramente na lama. A gente agora teve em alguns municípios do Ceará e o prefeito dizia assim, aqui a gente tem a Rua da Lama, esgoto a céu aberto. E é muito difícil, para além da questão da saúde, a dignidade humana, ela tem que ser preservada e ela tem que ser pautada como, para além de uma política pública, uma preocupação nossa. Se os políticos soubessem pronunciar esse discurso e entendê-lo, nós teríamos mais obra de saneamento. Acontece que o saneamento é uma obra enterrada. E sendo enterrada, o eleitor não vê. Exato. E não vendo, o político não ganha o voto dele. Aí isso acaba não sendo prioridade, né, Egídio? Do político, porque não tem concretude ali visual, né? Falta inteligência aos políticos, na minha opinião. Além de ser uma obra enterrada, você falou bem, ela é uma obra que, no primeiro momento, ela causa um impacto, eu não diria negativo, mas ela modifica muito a vida das pessoas. Algum tipo de desgaste, às vezes. Desgaste, causa, né? Exatamente. O político, às vezes, não quer ter aquele desgaste político. E a gente também tem que entender que a política faz parte da cidade do momento. Mas a gente também tem que entender que o benefício, em médio e longo prazo, para a população, aquela pessoa que mora
na Rua da Lama, quando a lama sair da vida dela, ela vai ter uma qualidade de vida melhor, ela vai ter uma autoestima melhor, ela vai ficar mais saudável, ela não vai faltar o trabalho, o filho dela não vai faltar a escola. Então, tem uma série de questões, de benefícios, né? E ela vai viver muito melhor. Ela pode ter uma rua saneada, arborizada, a qualidade de vida, a expectativa de vida aumenta. Então, todo mundo quer viver mais e quer viver melhor, né? Você acha que o marco do saneamento, Águeda, ele está sendo um ponto de inflexão para esses investimentos, para destravar esses investimentos, para dar mais segurança jurídica também? Sim. O marco, ele, apesar de agora, né, nesse momento, ele está sendo alterado, e algumas alterações nos preocupam, mas o marco, ele vem para, como a gente falou, universalizar, é uma obrigatoriedade dos municípios brasileiros, e ele vem para fazer com que a iniciativa privada ela participe junto com a administração pública. E a gente sempre tem essa máxima de que a administração pública não faz nada sozinha. Ela não tem como fazer nada sozinha. Então, e não é por ineficiência, não é por nada, é porque ninguém faz nada sozinho. Nós não fazemos nada sozinhos, né? Então, a gente precisa de parceiros. E quando a iniciativa privada se junta, né, junto à administração pública, a administração pública sabe cuidar melhor das pessoas. A iniciativa privada vem com investimentos, novas tecnologias, e o marco ele traz essa possibilidade da parceria público-privada, das concessões, no saneamento como inteiro. A gente está falando aqui de esgotamento, mas tanto na questão da água, do resíduo sólido. É importante a gente falar isso, da drenagem urbana, da drenagem das cidades. E o marco ele vem para melhorar essa relação, estabelecer critérios objetivos para essa relação e assim facilitar a implantação. O marco chegou um pouco tarde, porque sim. Já deveria ser uma política diante do Brasil. Mas como a gente falou, os políticos às vezes não entendiam que uma obra enterrada vai gerar tanto benefício. Mas eu acho que agora já se começou a entender isso. E sobre essas recentes alterações, né, que você até citou aí, por que você considera que elas são preocupantes? Não, tem boas e tem ruins. Nem todas são preocupantes, mas assim... Importante até explicar, né, Águeda, para quem está nos assistindo. A gente tem algumas intervenções que foram marcantes, né, no marco. A primeira é a questão das empresas, das concessionárias. Isso dá uma força a mais a elas e desafoga um pouco aquelas que ainda não fizeram suas concessões, que é a questão de elas poderem licitar, poderem contratar as obras com menos exigências burocráticas nos processos licitatórios. Isso facilita a vida das concessionárias. No entanto, perde-se um pouco do controle das questões das contratações. Isso é um motivo assim, da gente ficar um pouco, a gente não diria preocupado, mas atento, né? Mas um fato bom, a gente também tem que comemorar, é que as concessões no Brasil, isso é uma lei, você pode usar até 25% da receita do município, da receita municipal. E o marco, esse novo decreto, ele abre e você pode usar como a garantia toda a receita municipal. Então, isso é importante para que as companhias as prefeituras e os estados que ainda detêm as companhias, eles possam ampliar as concessões. Então, assim, não foi totalmente ruim, né? Tem questões muito interessantes em relação a esse novo marco. Embora a gente... Com relação ao saneamento básico de Fortaleza, do Ceará, e de Fortaleza também, a AEGEA, que é a empresa da qual a senhora é hoje a diretora de Relações Institucionais. E o capital, ele vai para onde melhor e mais rapidamente ele se reproduz. Ele tem que ter um retorno. A AEGEA vai investir recursos próprios e também com a parceria público-privada haverá também o dinheiro público investido. Mas o dinheiro privado deverá ser em maior proporção. Como é que no final, quando estiver pronto o saneamento, como nós, consumidores, vamos enfrentar quando a fatura chegar?
Boa pergunta, Egídio. Na verdade, vamos explicar aqui, fazer uma explicação. A EGEA Saneamento, hoje, ela é a maior empresa privada de saneamento no Brasil. Quando ela ganha leilões de parceria público-privada, como foi o que aconteceu aqui no Ceará, ou faz concessões ou compra empresas de saneamento, ou adquire empresas de saneamento, ela cria empresas. Então, nós aqui estamos no Ceará como diretora de Relações Institucionais para a Ambiental Ceará. Ambiental Ceará é uma empresa da EGEA. O Ceará já tem 2 empresas do grupo EGEA, Ambiental Ceará e Ambiental Crato. E mais, daqui a pouquinho, é uma empresa de resíduos que a EGEA também ganhou uma concessão do resíduos do Cariri, do Comares. E a gente está ainda em processo de consórcio de municípios. E a gente ainda está no processo de contratação dessa. Então, seremos 3 empresas da EGEA aqui. Mas nós somos responsáveis pelas relações institucionais da Ambiental Ceará, que a EGEA venceu em setembro de 22 um leilão com 2 blocos. Né? O bloco 1, composto de 17 municípios do estado, que aí vai Maracanaú, Itaitinga, Maranguape, Cascavel, Horizonte, Pacajus, estou sentindo... Ainda não, esse é o bloco 2. E o Cariri. Cariri, excetuando o Crato, porque a gente já estava lá através da Ambiental Crato. E tem o bloco 2. O bloco 2 são 7 municípios que engloba Fortaleza, Caucaia, e aí São Gonçalo do Amarante, Trairi, o BNDES chama de região metropolitana, Fortaleza Metropolitana Norte. Que são os municípios que estão ao nosso oeste de Fortaleza. São 7 municípios. Mas, no total são 24. São 24 municípios. A gente ainda está... Por que a gente divide, sempre fala de bloco 1 e bloco 2? Porque o bloco 1 a gente já está em processo de operação assistida, que é quando a gente assina o contrato e começa a trabalhar junto com a CAGES, no sentido de conhecer os procedimentos, de nos integrarmos à nossa parceira. Né? A gente veio ser parceiro da CAGES aqui no Ceará. E o bloco 2, assim, e a operação assistida é isso para a gente começar a operar, o contrato reza aqui 180 dias após a assinatura do contrato. E o bloco 2, a gente ainda está... fomos declarados vencedores do leilão, mas a gente ainda está em processo de assinatura de contrato, a gente espera assinar brevemente. Enfim, e aí a gente está nesse... Como é que a conta vai chegar? A conta vai continuar chegando na sua casa, sim. Com o nome da CAGES. Nós somos um prestador de serviço da CAGES, nós vamos operar o esgotamento sanitário em Fortaleza e nos 124 municípios, e vamos fazer a ampliação da rede. Pronto, é isso que eu queria perguntar. A ampliação começa quando aqui em Fortaleza? A ampliação começa em Fortaleza quando em 180 dias após assinarmos o contrato. Meses. A gente ainda não assinou o contrato. Às vezes a gente até consegue antecipar esses 180 dias, mas pelo contrato, que ainda nós não temos, a gente está falando baseado no contrato do bloco 1, né, que é o que a gente está... Então, nos 17 municípios que nós já estamos atuando, a partir de 180 dias da assinatura do contrato, nós assumimos a operação. Pode ser antes, mas o contrato reza 180. E aí vamos trabalhar na operação e na ampliação. Por exemplo, municípios como Santana do Cariri, Nova Olinda. O Cariri, ele é a nossa... é uma das nossas joias, né? Por conta dos aquíferos, das reservas hídricas que lá tem, da necessidade de esgotamento sanitário. Alguns municípios de lá não têm cobertura de esgotamento sanitário sem água, né? Não há. E alguns municípios de lá não tem nenhuma porcentagem de cobertura de esgotamento sanitário. Puxa. E a gente verifica que a fé, a religiosidade, ela cada vez mais cresce. E o Cariri é esse celeiro de beatos, da religião, enfim. Então, para além do Padre Cícero, em outubro de 2022, foi beatificada a menina Benigna. E nessa beatificação, nesse momento, tinham 45 mil pessoas saindo de Juazeiro para Santana do Cariri. Em 2 anos, 2.000 novas unidades residenciais surgiram em Santana do Cariri. Então, você impulsiona a economia de uma cidade. E todo esse conjunto de residências não tem saneamento? Ainda não.
saneamento público, a rede não tem rede, o município não tem são rede de fossas esgotamento sépticas, sanitário. Né? Exatamente. Então, levar saneamento nesses municípios, você incrementa a economia. Né? Outro dado, Claro. aumenta-se 15% do valor do imóvel quando ele é dotado de rede de saneamento, né? Quando ele está integrado à rede de saneamento de esgotamento público, de saneamento, saneamento básico na cidade. Quem está nos vendo lá em Santana do Cariri, né, ele vai ter a perspectiva de em quanto tempo ele apertar o botão aqui da descarga e a descarga não ir para uma fossa, ir para a rede. O contrato da Ambiental Ceará com a CAGES é de 30 anos, mas nos primeiros 5 anos teremos uma carga grande de obras, de ampliação. Até os 10 primeiros anos a gente espera ter essas obras, né, intensificar em obra, e posteriormente realmente realizar a operação, mas acho que nesses primeiros 10 anos vão ser bem intensos e nos primeiros 5 anos mais intensos ainda de implantação de rede de esgotamento sanitário. Vai ser uma transformação. Aquilo que o Ceará teve na década de 90, isso. Nós teremos uma segunda transformação e teremos a universalização, principalmente nesses 24 municípios que a Ambiental Ceará está trabalhando. Águeda, você tem experiência tanto no setor público, né? Você já foi secretária do Meio Ambiente e Urbanismo aqui de Fortaleza por 8 anos, e também tem experiências acumuladas no segmento privado, né? Como é que, mudando aqui de assunto, né, que a gente estava falando do saneamento no bloco anterior, mas o que é que você identifica de principais diferenças aí nessas experiências em áreas diferentes que você já teve? Eu posso dizer que eu sou uma felizarda, uma sortuda, tive muitas boas oportunidades na vida. E também algumas pessoas não sabem, mas da academia. Em alguns momentos eu estive professora. Aliás, professor a gente nunca deixa de ser, né, Gino? Você como o nosso grande professor aí, né, Vitor? Mas me formei em arquitetura em 2000. Sempre achei que ia fazer arquitetura, mas me apaixonei pelo urbanismo. Estagiei com planos diretores e aí comecei a gostar de gente nessa época, porque eu acho que o urbanismo me fez foi gostar de gente, de pessoas, de conhecer as histórias das pessoas. E durante 10 anos eu pude fazer meu mestrado, meu doutorado, mas sempre na iniciativa privada. E a iniciativa privada estruturando projetos com os bancos de financiamento. Às vezes a gente... Era um privado que focava no público, porque algumas secretarias iam pedir empréstimo, por exemplo, Secretaria de Turismo ia pedir empréstimo ao banco, ao BID. A gente fazia a estruturação desses projetos de financiamento, trabalhando com os planos diretores e tudo. E quando foi em 2013, o prefeito Roberto Cláudio me chamou para estar na Secretaria de Urbanismo e Ambiente. Foram 8 anos muito bem sucedidos, onde a gente prezou por inovação, por respeito ao meio ambiente, enfrentamento às mudanças climáticas, inclusão social através das dificuldades de empreender que o cidadão tem através de um licenciamento digital, ou Fortaleza Online, um programa de licenciamento declaratório, onde beneficiou milhares de fortalezenses a abrir o seu negócio, a se tornar um MEI formalizado. E também a desburocratização, né? Quando a senhora chegou lá, eu me lembro que havia uma fila de alguns anos de empresas com projetos aguardando há alguns anos a aprovação e essa aprovação não saía. É aquela coisa de você criar dificuldade para vender a facilidade. Eram 6 bilhões de reais, Egídio, segundo o Sinduscon na época, em projetos estocados, em alvarás que não saíam. E eu lembro que a gente trabalhou junto com a cidade, né, com os empreendedores da construção civil, com os empreendedores do comércio, da CDL, com a população em geral, porque a desburocratização, a burocracia, ela atinge o empresário da construção civil, o grande empresário, e atinge também aquela senhora que faz bolo em casa, exatamente, que quer ser formalizada porque quer vender o bolo dela para o supermercado. E se ela tem dificuldade de
ter o alvará de funcionamento dela, de ter a regularização, o supermercado hoje não compra nada que não está formalizado. Claro, isso. Então, a burocracia, ela atinge qualquer um de nós. E aí eu vou falar de novo da questão da dignidade humana. Você ser um empreendedor que está à margem da cidade, que a cidade não lhe quer, porque quando a gente burocratiza, a gente está excluindo, a gente está segregando. Sim. Então, assim, foi Causa uma prejuízo a todo grande mundo. experiência, né, trabalhar com o prefeito Roberto Cláudio. Foi uma grande experiência trabalhar para Fortaleza. Lembro que alguns parques na cidade, o Parque Bisão, ali na Beira-Mar, através de uma operação urbana consorciada, o Parque Raquel de Queiroz, inaugurado recentemente, foi criado na gestão do prefeito Roberto Cláudio, porque a comunidade, aí a gente fala de Aguinaldo, de Wesley, de Eliana, o JJ lá no Bom Jardim, Dona Nete no Pirambu com a Socrelp lá com a reciclagem. Então nós conhecemos muitas pessoas e pessoas que são pessoas agentes econômicos simples, que estavam no anonimato, locais, né? da Invisíveis, comunidade. né? Então, isso foi um grande aprendizado, Vitor. Eu demoro demais falando, mas é porque assim, são momentos que emocionaram muito a gente, no sentido de que o público realmente é muito diferente do privado. E aí, depois da prefeitura, tive a oportunidade de trabalhar com uma família maravilhosa, né, da Serrolim Engenharia. Depois de 2 anos, estamos aqui na Ambiental Ceará, que é uma empresa também privada. É uma empresa. Eu tinha essa vontade de trabalhar numa grande empresa, numa empresa que tem. Para além da gestão, tem as questões de governança, Isso, tem da todo ESG. um processo. Comprometimento com a ESG. Com a ESG, né, com ESG, com compliance, enfim, uma série de regras que são, para um gestor, para um executivo, é interessante você passar por essa experiência. Então, o público, ele realmente é muito diferente do privado. Né? E o público me fez mais ainda gostar de pessoas, de trabalhar para as pessoas. E o propósito da AEGEA, né, da Ambiental Ceará, né, que é uma empresa da AEGEA, é que a nossa natureza movimenta a vida. Então, a gente está trabalhando com pessoas. O que é semelhante é que aquilo que a gente aprendeu no público, de trabalhar para as pessoas, de estar com as pessoas, de olhar para as pessoas, a gente está fazendo agora do mesmo jeito na iniciativa privada. Então, isso é o que fica de... Águeda, aquela máxima, né, que o senso comum tem sobre o público, de que as coisas demoram a acontecer, né, de que existe muita burocracia, de que aquela coisa do funcionalismo mesmo, pejorativamente, que às vezes as pessoas têm essa visão. Você viu isso na sua experiência no público? Seja verdadeira. Existe, mas também existe muita gente que quer trabalhar. Existe muita gente que não se sente motivada, né? E assim, eu não digo que não foi uma pessoa só. Fomos um time. Quando a gente chegou na prefeitura, acho que estávamos todos muito motivados, né? Vinha a motivação da liderança, vinha a motivação também, né? da mudança, veio também a certeza de que a gente queria mudar. Os primeiros anos foram muito difíceis, justamente por isso. Às vezes a pessoa se sente acomodada. Estou sendo altamente franca, Egídio. A pessoa se sente muito acomodada. E é uma questão de cultura, às vezes, né? Você já está ali aculturado naquele ritmo que não é o ritmo adequado. Exatamente. Mas aí você, ao final de 8 anos, né, você ter um time que está vibrando, que está empolgado, que está comemorando e dizendo assim, poxa vida, eu faço parte dessa mudança, dessa transformação. E assim, a gente no começo, eu me lembrei de uma coisa, no começo eu gostava muito que quando alguém chegava lá e dizia assim, isso aqui tá parecendo uma empresa, tá tudo funcionando. Eu achava legal. No final, eu ficava, mas poxa vida, será que o poder público não pode ser eficiente? A gente é eficiente. E isso ser o normal, né? Isso é o normal, né? Mas as pessoas sempre tinham a visão de que era uma empresa. Mas acho que foi uma grande experiência e o nosso time que compôs a prefeitura foi um time muito vencedor, né? Muito vencedor. Doutora Águeda, a cidade de Fortaleza, que é uma das
talvez seja a quinta maior cidade em população do país. Sim. Ela, em que estágio ela está do ponto de vista urbanístico, na opinião de uma urbanista? Egídio, eu acabei de chegar de um seminário em São Paulo, na verdade veio ao Brasil o Alain Berthaud. Ele hoje é um dos principais urbanistas mais festejados, um pouco polêmico, porque embora a gente acredite muito na visão dele. Ele é francês? Ele é francês. E ele fala muito de que o urbanista tem que ser mais modesto. Modesto no sentido de que não é ele que desenha a cidade, não é ele que planeja a cidade. Para ele planejar uma cidade e para ele orientar o desenvolvimento da cidade, ele precisa saber onde você trabalha, com que você trabalha, o que lhe atrai na cidade, o que lhe atrai, Vitor, na cidade, o que atrai, eu falei do JJ, lá no Bom Jardim, o que é importante, como é que ele trabalha, o que o padeiro faz, o que é importante para ele. A economia faz a cidade. E a economia, quando a gente fala economia faz a cidade, não é o dinheiro, as pessoas que trabalham é que fazem a cidade. Então, a gente precisa se lembrar disso. E aí você me pergunta, eu não diria que não é só Fortaleza, mas as cidades brasileiras não estão preparadas para nós que somos cidadãos, né? Acho que não só Fortaleza. A gente tem um excesso de regras, achando que vai fazer que a cidade melhore com muitas regras. Ao contrário. Acho que a gente defende muito a cidade para pessoas, ela precisa, primeiro, de uma camada ambiental interessante para a cidade. Fortaleza tem. Se a gente for pensar, temos a Lagoa da Parangaba, a Lagoa da Maraponga, o Parque do Cocó, a praia, né? A Lagoa de Messejana, o Riacho Pajeú. Então, assim, você tem o Riacho Maceió, a Lagoa do Papicu, você tem vários espaços públicos interessantes. Quer dizer que nós somos privilegiados como cidade. Somos. A natureza nos privilegiou. A natureza nos privilegiou. E alguns políticos também, porque a decisão de termos o Parque do Cocó foi uma decisão política. Sim. E o urbanismo também. O Parque Bisão, que é ali na beira-mar, onde passa o Riacho Maceió, se a gente for pensar antes de 2014, eu lembro que os jornais sempre estavam lá na época de chuva, porque tinha gente que morria eletrocutada, estava tudo alagado. Muriçoca total. Exatamente. Às vezes as pessoas faziam pequenos furtos ali na beira-mar, corriam para lá. Hoje ele é um parque, que a swingueira do Castelo Encantado desce para dançar no sábado e no domingo que a gente vê ali, que tem o aniversário do Pet, que tem o book do ABC, o book do aniversário, enfim, a cidade abraçou aquilo ali. Então, aqui a gente defende aquilo que não é bem utilizado, jamais será respeitado. Com certeza. E, para além disso, essa camada que tem que ser respeitada, que é ambiental, nós temos aí a economia da cidade. Center 1 tem 48 anos. Foi o primeiro. Foi o primeiro. O que era a Aldeota, o que era o Meireles antes do Center 1? Era mesmo. O Iguatemi. Então, a gente, só com os centros comerciais, o próprio centro da cidade foi quem gerou a área do Iguatemi, o entorno dele, eu me lembro muito, era uma salina. Hoje é um grande bairro. Grande bairro. Não, e bem arborizado. Super valorizado também, bem arborizado, né? Exatamente, e muitas pessoas foram morar lá. Sim. Então, as cidades brasileiras, elas precisam olhar mais para os cidadãos, porque eles fazem, porque eles querem, né? Acho que elas vão ser boas cidades a partir daí. Você citou aí o centro da cidade, né? O que você teria de ideia, assim, né? Eu queria a sua visão mesmo pessoal sobre o centro. Como a gente pode potencializar o centro de Fortaleza? Antes do centro, eu vou só falar, a Lagoa do Papicu, Rio Mar. O que seria daquela área se ainda continuasse as ruínas daquela antiga cervejaria ali? Hoje você vê gente correndo ali na beira-mar. Um dia desse, estava saindo do shopping 10 horas da noite, tinha um cara na praça falando no celular. E eu disse, nossa, eu fiquei emocionada de ver aquela transformação através de um instrumento urbanístico e de vontade política e em parceria com a iniciativa privada. Voltando ao centro, a gente acabou de falar de iniciativa privada. Acho que precisa mais da iniciativa privada. E vou falar o porquê. E ainda vou estender para Monsenhor Tabosa, Centro e Monsenhor Tabosa. Centro e Monsenhor Tabosa são áreas da cidade que são totalmente dotadas de infraestrutura, que a legislação urbanística permite um potencial construtivo, um dos melhores da cidade, o melhor da cidade, na verdade, hoje, e falta
eu vou cair na mesmice, mas é o que falta, gente morando, gente circulando. Isso. Porque onde tem gente circulando, gente morando, Tem falta vida, né? segurança. A segurança tá quando as pessoas começam a ocupar a espaço. cidade, o espaço. Quando tem vida, né? Quando tem vida. E a gente você falou agora isso, quando tem vida. Então, acho que precisa ter um corajoso que chegue e faça a primeira moradia, o primeiro residencial. E é um residencial nesse novo formato de mercado, que tem as facilidades, que tem a lavanderia, que tem a academia de ginástica, que tem um rooftop bacana para no final de semana você subir e tomar uma cerveja e tomar um vinho, que quer que seja, ou ficar com a família, ou quem não tem, ou quem vai morar só, então ter um espaço, um coworking. Esses são produtos imobiliários que tem que ser inovadores para pessoas que moram só, para recém-casados, para os maiores de 60. Pronto, você falou das cidades. As cidades estão preparadas, as cidades não estão preparadas para nós, que ainda não temos 60, e para os maiores de 60. Se eu não me engano, em 2018, eu assisti uma palestra no IBGE que quase 70% dos nossos moradores de Fortaleza com mais de 60 anos, eles estão no nosso quadrado de ouro, na nossa bolha. Aldeota, Meireles... não pode. Isso é sinal de que a cidade é desigual. Onde os maiores de 60 estão concentrados em pouquíssimos bairros. Então, eu vejo que a cidade pode ser melhor e que o que falta no centro é gente circulando de manhã, de tarde, de noite. E para isso precisa de moradia. Então você acha que o mercado imobiliário precisa chegar junto também, o setor de construção civil? Precisa. E enxergar o centro dessa maneira, né? Precisa. E tem lugares no centro interessantes. Agora tem uma questão que é a questão que a gente não pode esquecer, fundiária. O centro tem aquela quadra tem vários imóveis pequenos, então para você, às vezes, de herança, então tem uma questão aí, mas precisa o mercado imobiliário precisa chegar no centro. Há poucos dias, a Câmara de Dirigentes Logísticos de Fortaleza, CDL, reuniu o secretário da Fazenda, reuniu o superintendente do Banco do Nordeste, do BNB, reuniu um representante do mercado imobiliário para discutir uma coisa que ainda não conseguimos, que é revitalizar o centro. De vez em quando há uma revitalização em determinado espaço, mas falta ainda... E o centro é importante, é o segundo maior arrecadador de impostos do estado do Ceará. É verdade, o Assis Cavalcante e todos os presidentes, a gente teve a oportunidade de acompanhar vários presidentes de CDL, enquanto estávamos como gestora pública, e essa é uma demanda desde sempre, né? Eu acho que eu fazia faculdade de arquitetura, tinha uma ação Novo Centro, chamaram até alguns urbanistas, se eu não me engano, chamaram os urbanistas que fizeram toda a transformação de Barcelona para estudar. Foi isso aqui. Há um tempo eu lembro vagamente disso, mas acho que sim. E aí não conseguimos. Mas também vamos falar algo assim que eu me lembro, Natal de Luz, quando a CDL é uma grande promotora do centro, né? Eu acho muito interessante o trabalho que ela desenvolve. Acho que falta essa integração com o mercado imobiliário mesmo, mas Natal de Luz, o centro é vivo. Todo dia que tem aquele evento no Natal funciona. Por quê? Porque tem gente na rua. Então, essa vivacidade no centro, há essa vitalidade, mas realmente falta morar. Faltam os corajosos para investir e acho que o morador já está lá. É o gerente da loja, é o vendedor, enfim, é o empresário, o pequeno empresário que está lá. É tanta gente. Doutora Águeda, o centro da cidade está aí com seus problemas. Falta gente para morar nele durante a noite, porque durante o dia é superpovoado. A senhora acha que se uma construtora investir na construção de um prédio novo, moderno, no centro da cidade, na geografia do centro comercial urbano de Fortaleza, vai ter quem compre esses apartamentos? Acho que tem quem aluga esses apartamentos. Hoje, o mercado, existem
um grande mercado aí de aluguel. Aluguel. A gente vê São Paulo. Tem umas peculiaridades do nosso mercado imobiliário. Por exemplo, o mercado imobiliário no Ceará ainda exige vagas de automóveis em algumas áreas que não eram mais necessárias. São Paulo, se você for... Eu fui fazer uma pesquisa há um tempo atrás em São Paulo e quase que eu saio com um apartamento aqui comprado. Por quê? Apartamentos muito bem localizados, pequenos, os estúdios, como eles chamam, 26 metros quadrados, 30 metros quadrados, mas, por exemplo, um desses que eu fui olhar, ele era próximo à Santa Casa de São Paulo. Então, assim, cheio de estudantes fazendo residência, né? Residência médica lá. Então, você pode... Ele é feito para isso, esses pra estúdios. De uma construtora que você pode comprar, mas a maioria de lá, dos compradores, estavam comprando para investir. Para fazer aluguel. Existem hoje imobiliárias que são bem digitalizadas. Em São Paulo, aqui também elas já chegaram. Mas que é basicamente isso, se constrói e você tem esses apartamentos para um aluguel, né? E tem mercado para isso. O centro é uma área especial, ela está perto da praia, ela tem transporte público, ela tem áreas de lazer, ela tem os equipamentos culturais. Né? Recentemente a Estação das Artes, você estava falando, foi inaugurada. Então, assim... Tem muita coisa interessante acontecendo. Realmente acho que agora tem que ter pesquisa, né? Hoje em dia o mercado tem que investir, deve investir, mas pesquisa. Quem é esse morador? Qual é o ticket que ele está disposto a pagar? Ou seja, quanto é uma prestação de um apartamento ou um aluguel que ele está disposto a pagar? Se a portaria dele ele vai preferir eletrônico, ele ainda quer com porteiro. Vagas de garagem, esses apartamentos que eu estou falando em São Paulo, os estúdios, eles não têm nenhuma vaga. E isso barateia a construção, porque quando você bota vaga de estacionamento, se encarece o valor do imóvel. Então, existem... E o porquê que você vai querer vaga de automóvel se o centro dispõe de transporte público de qualidade, vários modais, enfim, está perto de tudo, você pode resolver tudo a pé, né? Você pode fazer isso de forma caminhável. Então, eu vislumbro o centro com muito otimismo. Eu vislumbro o centro da cidade com muito otimismo. Águeda, a gente tem visto aí nos últimos... Tem até o Diário do Nordeste tem noticiado, né? Alguns empreendimentos de um porte vertical aí diferenciado, que Fortaleza até então não tinha, né? Tem prédio aí de 170 metros de altura, né? Previsto. 50 andares, pavimentos, né? Enfim. Você acha que isso é uma tendência para a cidade? E eu queria emendar uma segunda pergunta aí, já em seguida. Você acha que esse tipo de empreendimento ele vai ficar ali nichado para realmente o público de maior poder aquisitivo? Porque até agora pelo menos os que a gente noticiou aqui, eles são realmente imóveis mais caros, né, na casa de milhões de reais. Então, como é que você vê, como é que você projeta essa questão aí dessa nova verticalização, né, de Fortaleza? Primeiro, eu vou começar pela segunda pergunta. Depende muito do local e depende muito do público, né? Eles começaram realmente para o alto padrão, né? Mas houve aprovações desse tipo de projeto para Minha Casa Minha Vida, não na vertical, porque aí eu não vou ser técnica aqui, porque, enfim, ninguém merece estar ouvindo aqui falar sobre processos altamente técnicos, mas o que aconteceu em Fortaleza foi apenas a regulamentação de um instrumento urbanístico que está no Estatuto da Cidade desde 2001 e que não tinha sido regulamentado aqui em Fortaleza. Então, a possibilidade de você... E eu vou falar de uma forma bem grosseira. O significado não é propriamente esse, né? Mas, assim, bem simples. Na verdade, grosseira não, simples. É como se o poder público gerasse metros quadrados virtuais e lhe vendesse. Isso está em lei, isso é possível fazer. Que é outorga, né? Que é outorga. Outorga onerosa, né? Essa da alteração de uso. Então, você pode alterar a altura, você pode alterar a distância do imóvel para a rua, você pode alterar vários parâmetros, o próprio uso. Mas com contrapartidas, né? Com o pagamento de uma contrapartida. E essa contrapartida, o mais legal da gente falar é a contrapartida. Parece que a coisa melhorou muito do ponto de vista ambiental.
E social, principalmente. Social. Ambiental também, Egídio, você tem total razão. Eu lembro que o valor de uma das outorgas serviu para implantar a drenagem, porque esse dinheiro, quando o Egídio vai fazer um mega apartamento na beira-mar, mega prédio, 50 andares, isso vai custar, essa outorga, o que ele vai ter que pagar mais para a prefeitura, pelo espaço criado, né? pelo esse espaço criado, ele tem que ir para um fundo específico, esse dinheiro, e ele só pode ser aplicado em habitação, saneamento, preservação ambiental. Empreendimentos correlatos. E patrimônio histórico, enfim, são 6, regularização fundiária. Então, o que a gente fez? Numa dessas outorgas, foi feita a drenagem, boa parte da drenagem do Grande Bom Jardim, Grande Lisboa. Uma das outorgas deu origem a... Valorizou aqui e valorizou lá no Bom Jardim. Levou saúde, levou dignidade lá, né? Para lá, exato. Uma outra outorga pagou 13 areninhas. Então, parte assim, social. Parte social, a parte também de economia, porque às vezes no entorno da areninha não tem nada. Depois que a areninha chega, tem um bocado de entretenimento e tudo. Então, eu digo muito que é o instrumento Robin Hood, porque quem quer empreender e quer fazer esse tipo de empreendimento, faz pagando a contrapartida da prefeitura. Mas a senhora e a prefeitura usa para o social. A senhora está tocando numa coisa interessante e pouco conhecida. Eu acho que o poder público, ao fazer isso, está fazendo uma coisa certa, mas está divulgando mal. As pessoas não sabem que aquele prédio de 50 andares lá na ponta do Mucuripe, ele financiou, pela criação do espaço, a melhoria de vida das pessoas do Bom Jardim. Faltou divulgar, falta divulgar. E muitas vezes a informação chega de forma equivocada e algumas outras pessoas, não sei o porquê, se colocam contra a um instrumento sem verificar as possibilidades que eles podem gerar na cidade. É uma coisa moderna, é um instrumento moderno para você levar dignidade, desenvolvimento para outras áreas. Você, como Robin Hood, você tira daqui, mas vai para ali. Agora, precisa explicar para quem está ali que, olha, isso aqui é por causa disso. É verdade. Então, tem que explicar para a população, numa boa política de comunicação, como isso está sendo feito. E essas aprovações, é importante se falar que elas se dão, não é porque... Não só são os técnicos da prefeitura. Primeiro há uma avaliação técnica para saber se aquele lugar, se aquela área vai poder receber o empreendimento daquele. Afora a contrapartida financeira por ter comprado solo, os impactos que possivelmente podem ser gerados e que podem ser mitigados, eles também estão além da conta que vai ser paga. Então, assim, se eu preciso de vaga, se eu preciso de revegetar, se eu preciso fazer alguma outra questão, eu tenho que fazer, afora o pagamento que eu vou fazer por conta do solo criado. E os técnicos, assim, você tem que saber se aquela área está dotada de infraestrutura, de se cercar de todas as... E ele é aprovado por um conselho. Houve uma intervenção pública numa área da cidade, no lado oeste, e ganhou um prêmio mundial agora. É o Parque Raquel de Queiroz. Parque Raquel de Queiroz. Visto de cima, realmente você fica, puxa vida, que coisa maravilhosa. Mudou a vida e está mudando a vida lá daquele lado da cidade. Aquela área é um trecho do parque. Um trecho. O parque tem 19 trechos. Eles já têm 6 trechos entregues. Aquele é o trecho 6, que é a área que fica ali atrás do Colégio Santa Isabel. Como é o nome do bairro? Ali, o Parque Raquel de Queiroz, ele percorre 14 bairros. Ali é o Presidente Kennedy. Quer dizer, é o Parque do Cocó do lado de lá. Ele é o segundo maior parque do Ceará. Ele realmente ele é bem grande e perpassa toda aquela área. Então, como a senhora diz, né? Fortaleza é uma cidade que a natureza privilegiou com alguns equipamentos da natureza. Sim. Quer dizer, o homem pôs a mão para melhorar o que a natureza já prodigalizou. É verdade. E aquele parque, né, o Parque Raquel de Queiroz, naquele trecho 6, que tem aquelas grandes piscinas, na verdade, é uma inovação. Existem poucas no Brasil.
que são as wetlands. O que é isso? Na verdade, como ali era um alagado, ao invés de você fazer uma terraplenagem, não, vamos respeitar a natureza. É uma solução baseada na natureza. Para aquele lado da cidade, contribuiu muito também um investimento privado que foi o shopping Rio Mar Kennedy, que naquela região do bairro Presidente Kennedy. Aquele bairro está completamente transformador. Foi transformador. Foi transformador. Primeiro, assim, o grupo JCPM investiu tanto na operação urbana do Papicu, que também foi transformador, mas mais transformador foi o Kennedy. Sim. O Kennedy, em frente, surgiu logo um loteamento que ele está no nível de grandes loteamentos, todo em piso intertravado, com ciclofaixa, tem um jardim lindo na frente que sábado de tarde, se a gente passar ali em frente ao Rio Mar Kennedy, tá cheio de gente ali sentado no jardim, ou seja, criou-se uma centralidade urbana. E com o Parque Raquel de Queiroz, que é o Parque Raquel de Queiroz, ele vai ali por trás mesmo do Kennedy. Que era uma área degradada que o investimento privado transformou completamente. Junto com o investimento público. Por isso que a gente não faz nada sozinho. Bom, gente, tem que ter o APPP. Nosso papo está muito bom, mas nosso tempo está se encerrando. Eu queria só fazer mais uma pergunta para concluir, Águeda. A gente tem um problema que vem se arrastando em Fortaleza, né, que é essa questão da balneabilidade, na verdade da falta de, né? A gente tem aqui belas praias e muitas vezes o fortalezense não pode usufruir delas, né? É uma pena, né? Que por conta de questões de questões sanitárias mesmo, né? De poluição e tudo. Então, assim, como que essa questão do saneamento pode melhorar esse ponto aí que é tão triste, né? Em relação às nossas praias? Maravilhosa essa questão. A orla de Fortaleza, ela é toda saneada. Ela tem rede de esgotamento sanitário feito ainda no sanear. Porém, as pessoas não fizeram as suas interligações, ou seja, ligar das suas casas à rede. Algumas porque não tem dinheiro para pagar a conta. Isso. E aí você tem várias soluções tem a tarifa social, tem às vezes os subsídios. Algumas não ligaram por má fé, e aí tem as fiscalizações. Tem também as soluções tecnológicas, como as tomadas de tempo seco. Vamos ali no Riacho Maceió, em algumas áreas que formam aquelas línguas negras na época que chove. Exatamente, é isso. Então, você tem soluções técnicas. Como é que se chama? Tomadas de tempo? Tomadas de tempo seco. É como se a gente talasse represasse o resíduo para que ele não chegue na praia, né? Uma forma. Na hora que chove. Estou explicando de forma bem simples. Na hora que chove, isso transborda. Exatamente. E aí você, para não gerar a língua negra, né? Não gerar a língua negra, que é aquela água escura que penetra mar dentro. E aí, quem sabe, né? Ambiental Ceará não traz alguma solução para isso? Olha só, já estamos ansiosos, inclusive, por essas soluções. Vamos ver. Águeda, muito obrigado por gentilmente ter aceito o nosso convite aqui. Foi uma conversa extremamente agradável, né? Desejo sucesso aí nas empreitadas com a Ambiental Ceará, viu? Foi um prazer tê-la aqui conosco. Eu que agradeço. Estou muito lisonjeada de estar aqui no Conta Bem. Gostei do nome. E mais ainda por estar com você, Vitor, e com o nosso grande jornalista, Egídio Serpa. É um grande prazer, Egídio. Um grande prazer foi meu, mais uma vez, ter a oportunidade de conversar com a senhora. E você contou bem, viu? Aqui, fazendo um trocadilho aqui para encerrar. Gostei. Muito obrigado pela audiência e até a próxima.